Boa noite a todos, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco nesta noite, nos fortalecendo, nos iluminando, nos intuindo para bons pensamentos e belas reflexões. Nossa live é através do CEFAAC, Centro Espírita Francisco de Assis, Amor e Caridade, e eu tenho muita satisfação de fazer parte dessa casa, que acolhe a todos que esteja passando por momentos difíceis na vida, fortalecendo, energizando para que a pessoa se restabeleça o equilíbrio e que toque a vida dela, independente da religião que professe, porque o Espiritismo ele não está preocupado qual religião a pessoa segue. O importante é que ela siga no caminho do bem, da paz e da luz, e que procure fazer o seu melhor sempre. Então, hoje, nós estamos no texto 7, que o título é Saber Ouvir, e é uma grande virtude das pessoas que sabem escutar, porque é importante na vida, né? E hoje, dia 13/6 de 2026, então é motivo de satisfação da gente estar reunidos com vocês para refletir umas lições, uns pensamentos da Joana, que nos alerta para a gente estar antenado. E de início eu vou ler do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Pastorinho. Esse livro é de bolsa, é muito bom para a gente ler. São mensagens fortalecedoras que às vezes falam, nossa, veio na hora certa. Não seja ansioso e procure e preocupado para não atrair moléstia para o seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina que estimula em exagero o sistema nervoso. Então não é bom, né? Daí a enfermidade é um passo. O nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde. Portanto, não seja ansioso. Faça constantemente afirmações positivas de saúde e mantenha-se calmo e sereno. Douglas, é difícil. É difícil, mas a gente tem que estar determinado e procurar, dentro do possível, focar. Eu sou saúde, eu quero, eu posso, eu mereço saúde. Decreta. É lógico que também, quando acontecem as coisas, procure ter equilíbrio emocional para não entrar nas ruínas, porque a adrenalina na corrente sanguínea, o organismo trabalha no limite. Então, para acontecer alguma coisinha, então, oração é importante, é o equilíbrio para a gente. Você ora todo dia? Tá com ansiedade? Está nervoso por problema? Ore e peça para o seu anjo da guarda te ajudar.
ore, mas ore bastante e peça, porque Jesus disse, peça e receba. Mas você não ora e quer receber, não faz bem a sua parte e quer que as coisas aconteçam a seu favor. Aí é difícil. Ana Lopes, boa noite. Então, façamos bem a nossa parte, porque Deus, Ele faz muito pela gente, mesmo sem a gente pedir. Pedindo então e tendo o merecimento, as coisas acontecem em abundância na nossa vida. Só que o que nós temos que fazer bem a nossa parte. Beleza? Não vamos esquecer? Todo dia, façam essa reflexão. Esse livrinho, Minutos de Sabedoria, é baratinho, não sei se é... Antigamente era R$10. Eu dava aula em Anápolis e eu tinha um posto lá que tinha uns livrinhos lá e era 10. Toda vez, uma vez por mês eu ia, eu sempre comprava, porque eu dava. E as pessoas falam, nossa, outro dia eu abri ali uma página, parecia que era para mim. Me ajudou tanto. Então, temos que ter essas coisas que nos fortalecem. E lá em cima eles mandam as coisas certinhas na hora, desde que estejamos conectados. E como que nós conectamos com Ele? Oração. Por isso que nós não podemos esquecer. E a hora que nós estamos orando, a gente faz essa conexão, que eles têm acesso ao nosso pensamento para nos intuir, para nos curar de algum mal. Agora, se a gente não faz bem a nossa parte e fica reclamando, lamuriando, aí não tem jeito, aí não dá. Beleza? Fátima Soares, boa noite. Então, saber ouvir. O silêncio é uma sabedoria, tem um ditado chinês. E o povo fala, temos 2 ouvidos e quantas bocas? É para ouvir mais e falar menos. E quando falar, pensar para falar coisas edificantes. Meu amigo Nami, boa noite. Então, na área da comunicação oral entre as pessoas, a arte de bem ouvir é uma das mais difíceis de ser vivenciadas. É difícil, mas é possível. Nós temos que treinar, que a gente consegue. Quando quer falar, zíper na boca. Faz uma reflexão para depois ver se emite alguma fala ou passa batido. Porque é melhor ficar em silêncio do que falar o que não deve. Há uma ansiedade generalizada para falar. Mesmo quando os assuntos se apresentam destituídos de conteúdos aproveitáveis e de forma que não tenha defeito. Então, lembra que eu falava que o meu pai cobrava de mim? Palavras edificantes, meu filho, pensamentos edificantes, ações edificantes. Se não for para falar
coisas edificantes, silencia, é melhor. Pegue um bom livro e lê. Eu tô lendo um livro da Lucy Ramos. Nossa Senhora, que beleza. Eu leio de manhã, a hora que eu vou no banheiro. Esse é uma parte. Depois eu vou fazer bicicleta, eu leio do Clube do Livro. Mas ela falando coisas tão bonitas, coisas assim, ó, tipo, se você não vivenciou o problema, não dê palpite. Tomás Zapata, boa noite, meu amigo. Sabe por quê? O achismo é a maior desgraça da gente. Ah, eu acho que isso... Você não acha nada, você tem que ter certeza, senão silencie. Então, e ela falando sobre a dor e o sofrimento são maneiras de nos lapidar, de nos fazer refletir e melhorar. Ela perdeu um irmão, perdeu um pai e uma mãe, e depois perdeu uma filha. Eu não sei se tinha acabado de se formar em medicina ou se já era médica e faleceu. Então, ela tem vivência para falar de luto. Deusa Samu, também uma psicóloga de São Paulo, e ela fala isso. Por você falar alguma coisa para quem perdeu um filho, uma mãe, uma filha, você tem que ter passado por isso, senão não dá palpite não, fique quietinho, abrace, vai, energia boa, fortalecedora para a pessoa conseguir se sustentar naquele momento difícil, porque às vezes a pessoa fala, ah, se é espírito é mais fácil. É mais fácil porque a gente sabe que um dia vamos nos encontrar, que a pessoa, dependendo de que ela foi, ela vai estar num lugar bom ou numa transição aí de estar num hospital, alguma coisa se reencontrando, mas a dor é a mesma. A gente sabe que a gente não deve entrar em pânico, porque se você não aceitar, quem partiu fica perturbado. A gente não quer que fique. Ore e peça para os amigos espirituais acolherem. E um amigo meu, grande amigo, perdeu um filho com 18 anos. Um parceiro, um falava A, o outro B, o outro C, unido, 18 anos. Um acidente trágico. E eu fiquei meio assustado como ele iria posicionar naquilo. E tinha uns amigos de Novo Horizonte com ele e eu vi ele falando: Deus me deu meu filho e Deus o tirou. Quem sou eu para contestar Deus? Aí eu fiquei em paz. E é isso. Deus é infinitamente bom e justo. Se ele tirou, é o momento. Na hora a gente não entende, às vezes se revolta. Não devemos se revoltar. Porque ele, inteligência suprema, causas de todas as coisas. Então, silencie, ore, peça para o anjo da guarda e os amigos espirituais acolher, e normalmente os familiares estão juntos ali nessa transição, mas não reclame, ore, peça a espiritualidade maior que o acolha, e ore o máximo, porque a turma, quando está lá, fala:
que a oração ajuda muito nessa transição material para espiritual. Certo? Parece que o ato de falar, embora desordenadamente, caracteriza-se como afirmação da personalidade, exteriorização da cultura, conquista de espaço, impulsão dos problemas. Mas a gente precisa dosar o quanto a gente fala, porque a gente não pode tornar uma pessoa chata de só querer ser o centro das atenções e todo mundo tem que prestar atenção. Por quê? Às vezes, aquilo que nós estamos falando não está sendo agradável para as pessoas. E o tempo passa e a gente vai se tornando mais experiente, né? Tanto é que começa a aparecer uns cabelinhos brancos. E às vezes o que a gente dá valor, as outras pessoas mais jovens não dá tanto valor como a gente. E uma vez meu pai até se emocionou e chorou e falou: sabe, filho, depois de um certo tempo, às vezes o que a gente dá tanto valor, as pessoas não dão. Por quê? Às vezes nós estamos conversando numa roda até de família, e aí por algum problema a conversa é cortada. Quando volta, senhor Armando, o senhor estava falando sobre aquilo lá, tal. Ele falou: não, a pessoa muda e não quer saber, ou seja, o que eu estava falando não era importante. Então a gente precisa ter cuidado no que falar e procurar falar coisas edificantes. Porque do mesmo jeito que ele chorou e falou isso, muitas pessoas que no velório dele estiveram presentes, você era filho do seu irmão? Eu conversei uma vez com o seu pai, mas ele falou coisas tão boas, tão edificantes, que eu, até hoje, eu guardo em meu coração e uso na minha vida. Você vê, pessoas valorizam, e às vezes da família fala: nossa, mas é chato, só vem com essa conversa aí. Então, a gente precisa pensar no que falar e para quem falar. Quem quer nos ouvir, a gente fala. Quem não quer, corta e sai de fininho, certo? A loquacidade ou a verbosidade exagerada, o falar muito, né? Sem propósito, inunda os salões de festa, os lugares de trabalho, os veículos de condução, os encontros, as recreações, apesar de quase sempre não dizer nada. Ou seja, falam baboseiras. Dona Valdeirês, querida, boa noite. Então, conteúdo, falar coisas edificantes. Quando for falar, pensa no seu Armando falando para o filho dele: Douglas, fala coisas edificantes, aproveitáveis, não fica com tonteira. Em razão disso, a grande maioria deixou de ouvir com atenção ou interesse naquele que falam. A pessoa não fala nada com nada, então a pessoa nem presta atenção, né? Em razão disso, acabei de falar,
como predomina a volúpia para falar, a pessoa tem necessidade, escasseia a sinceridade quanto a ouvir. Quem gosta muito de falar não tem paciência de ouvir. Aí não está certo, né? A gente devia falar bastante, mas ouvir bastante também, porque a gente aprende muito ouvindo. Então, a gente precisa falar. Eu tenho uma amiga querida, e ela fala, minhas amigas gostam muito de falar, mas quando eu vou falar, a pessoa disfarça e sai fora. É egoísmo. Porque todo mundo tem necessidade de pôr para fora as suas angústias. Porque isso aqui dói o peito, judia da gente. Mas na hora de escutar, ela não tem. Não é proporcional o que ela gosta de falar ao que ela gosta de ouvir. Então, não está certo, né? Necessário, no entanto, que aquele que fala cuide do assunto a ser exposto e faça-o com simplicidade, evitando tomar em demasia o tempo do seu interlocutor, respeitando-lhes as opiniões e mantendo, isso é importante, um timbre de voz agradável, sem agressividade, sem pieguismo, nem dramaticidade dispensável. Porque a pessoa pode falar, mas ela não pode querer achar sempre que ela está com a razão, que ela é dona da verdade. A gente tem também de escutar opinião ali e refletir, porque às vezes ele vai te alertar de algo que você não está antenado. Então fala e ouça e reflita, porque é um aprendizado muito importante na vida da gente. A naturalidade, mesmo quando a emoção irrompe, é um modo poderoso de inspiração para despertar o interesse daqueles que o escutam. Isso é verdadeiro. Você precisa saber falar, tom de voz, ser simples, conciso. Tem gente que fala e repete muitas vezes, chega uma hora que ninguém aguenta ficar perto escutando, né? Então, precisa ter cuidado com isso também. Pois tem asterisco isso aqui, Uma abordagem honesta sobre qualquer assunto provoca sempre simpatia, facultando um intercâmbio saudável. E isso é verdadeiro. A pessoa sendo verdadeira no que falar, simples e objetivo, as pessoas gostam de ouvir, porque sempre elas conseguem filtrar ali algo que vai ajudar. Agora, quando é repetitivo e fala, vai e volta, e você tem que aceitar como verdade, aí a pessoa não aguenta muito isso aí, não. A palavra é instrumento poderoso que vem sendo mal utilizada, a prejuízo da cultura, dos relacionamentos humanos, do intercâmbio entre indivíduos e as nações. Você vê que às vezes guerras acontecem porque as falas não são bem interpretadas. As pessoas agridem e aí o outro não aceita e quer ir na força para tentar resolver. E não é o melhor caminho, né?
porque igual essas guerras que estão acontecendo, quantas vidas, quantos milhões são gastos, sendo que crianças na África morrem de fome ainda no século 21. Não era mais para estar acontecendo isso. Tenho certeza que Jesus está muito triste com o povo que ele está governando aqui no planeta Terra. Porque não caiu a ficha ainda. Mas sejamos otimistas que um dia cai. Parlamentando-se com respeito e educação, educação é a base de tudo, de relacionamento, de tudo. A educação, o que era uma coisa normal, hoje já é exceção. É até gozado. A pessoa fala, nossa, como é educada aquela pessoa, né? Mas todos nós devemos ser educados, porque faz parte do homem de bem, do bom convívio, da relação entre irmãos, não só sanguíneos da família, porque a humanidade é uma família só, todos somos irmãos e devemos ajudar a todos. Então, parlamentando-se com respeito e educação, podem-se solucionar questões graves e delicadas em qualquer área do comportamento humano. E é verdadeiro, ao mesmo jeito que palavras erradas em momento errado pode gerar discussões e também muito atrito que levam a situações de muito constrangimento. Sônia Bueno, boa noite. Então, a gente precisa ter cuidado no que falar, pensar, refletir, na dúvida. Zíper, boca fechada, porque a palavra depois que sai, ela não retorna mais. Por isso que nós devemos ouvir mais e falar menos. Quando honrado com a necessidade de alguém que tenha algo a dizer-te, cuida de ouvir com simpatia. Não é a pessoa está falando que nossa, é do... Preste atenção. A pessoa às vezes te fala uma coisa e vai te ajudar o resto da vida. E aí, eu me lembro do meu pai e do Dr. Tonini. Meu pai contando. Nossa, filho, fui lá no consultório do Dr. Tonini. Aquele estava lotado. Tinha gente esperando pra caramba. A hora que entrei, professor, quanto tempo aquela pessoa, aquele vozeirão que ele tinha, aquela pessoa amável, uma pessoa maravilhosa. E aí, professor, o que o senhor tem de bom, não sei o que, meu pai? Doutor, vamos rápido que lá tá assim, ó. Professor, faz tanto tempo que o senhor não vem, não fica preocupado com isso. Eles esperam, não tem problema. E conversavam, perguntavam, falavam. Nessa conversa que ele tinha com o paciente, muitos males do paciente ele já curava. E hoje, os médicos parece que não têm a mesma paciência que o Dr. Tonini tinha. E as intuições, no paciente relatar seus problemas, ele já ia solucionando e diagnosticando.
Meu pai uma vez foi lá, tá? Meu pai era nervoso, queria as coisas muito corretas e com isso sofria, porque as pessoas não tinham mesmo pensar dele, né? E ele preocupado, tá? Ô, professor, vamos medir a pressão. Ele achava que estava com um problema no rim. Vamos medir a pressão do senhor. 22/18. Falei, professor, primeiro nós vamos cuidar da sua pressão. Depois nós vamos ver os outros problemas. Então é isso, é uma coisa de cada vez. Mas conversa, escute, ouça os problemas do seu paciente, para depois você ir juntando para dar um diagnóstico. E o Dr. Tonini curava na conversa. A pessoa já sabia outra depois de ficar ali conversando com ele. Esse é o exemplo que sabia ouvir muito as pessoas e curou muita gente. Com certeza está num bom lugar no plano espiritual. Evita interromper aquele que te fala, completando-lhe o pensamento, antecipando-lhe palavras, nem sempre com acerto. Então a pessoa não tem paciência, a pessoa é ansiosa. Ela corta, não deixa a pessoa terminar o que estava falando e ainda complementa as palavras sem que a pessoa fale o que está em seu pensamento, né? A sua indecisão pode decorrer de vários fatores, como a timidez, os conflitos íntimos, a dificuldade de expor o pensamento. Tem pessoa que tem mais dificuldade, tem pessoa que tem uma oratória mais livre, leve e solto, né? Isso com o tempo a pessoa vai lendo, refletindo, ela vai desenvolvendo. A timidez também. E a timidez é só enfrentando os problemas, né? Por falar em público, em entrar em lugares públicos, né? Porque a timidez, às vezes, a pessoa não consegue, né? Mas tem que enfrentar, que só assim vai vencer esses problemas, né? Não tem outro jeito. Aí eu pus asterístico aqui, ó. Tem paciência, reservando-lhe o tempo necessário para apresentar-te a ideia, o pedido de orientação e de ajuda, para libertar-se da opressão, do drama que o aflige. Esse é o segredo da vida. Ter paciência, esperar. Na hora certa você fala. É treinamento. Porque é muito chato você falando com pessoas que vai cortando. E às vezes, quando ela está falando, ela é longa, tá? Aí quando você vai falar a sua parte, ela quer, vai, fala logo que eu não tenho tempo, olha não sei o quê. Não é a melhor maneira, né? Na hora que eu falo, você tem que prestar atenção e ficar quietinho. Na hora que você fala e eu não tenho paciência, 2 pesos, 2 medidas, não é a melhor maneira de tocar a vida, não. Demonstra simpatia na face. Seja cordial, seja alegre. É chato você conviver com pessoa macumbuzo. Tá certo que não é todo dia que você está
de bem com a vida, mas precisa se esforçar para que isso. A pessoa alegre e positivista, quando conversa com as pessoas falam, nossa, que pessoa bacana, olha que felicidade, que energia boa, ela te emite energia boa. Agora, quando você é negativista, tudo não vai dar certo, reclama de tudo, a outra pessoa fala, tá louco, hein? Vai ser chato assim na casa do chapéu. Fala, não sei por que está vivo. São energias emanadas da pessoa que vão para você. Do mesmo jeito, nossa, que pessoa bacana, alegre, está sempre brincando, sempre para cima. Emite energia positiva que te fortalece, ilumina e protege. Demonstra simpatia na face, exteriorizando interesse, ao invés do enfado, em razão do tema parecer cansativo ou sem maior significado para ti. Nossa, ai, não para de vai, não sei o quê. Não devemos ter essa postura perante quem está falando. A pessoa está falando de futebol, nossa, só fala de futebol. Meu pai, depois que descobriu o espiritismo, que 95,5% da conversa dele era espiritismo. Começava com futebol, começava falando de alguma coisa, mas o final da conversa era espiritismo. Por quê? Ele procurou a verdade a vida inteira. Questionou um monte de pessoas ligadas às religiões no que ele não conseguia entender de racional. E não respondiam, enrolavam, falavam coisas que... E ele era uma pessoa inteligente. Ele não aceitava coisa empurrada de cima para baixo para ele. E quando ele leu os livros dos espíritos, ele ficou extasiado. As perguntas que ele tanto questionava estavam ali as suas respostas. E aí a pessoa fica maravilhado. E aí ela quer passar para todo mundo aquela resposta que ele obteve dos seus questionamentos. Mas cada pessoa está numa fase vibratória e de evolução. O que é verdade para mim hoje não foi a outrora. Então, a gente tem que jogar a semente, mas a gente não pode querer que as pessoas aceitem como verdadeiros também. E eu brincava, eu falava, pai, o senhor agora escutou uma música no rádio FM, com esse som maravilhoso, mas tem muita gente que o radinho é AM. O senhor quer que eles sintonizem o FM, mas não pega aquela faixa, não pega no rádio dele. Então, até isso a gente tem que ter paciência com as pessoas também. Mas não deixar de semear, de questionar para a pessoa buscar. Que um dia ela chega lá também, né? Certamente, um assunto que se apresenta como secundário para alguém pode ser de relevância primordial para quem o comenta. E é lógico que é isso, né? Que para a pessoa ele fica animado, para outras vezes não desperta esse mesmo entusiasmo. Aí que é a importância da gente aceitar as pessoas como elas são, e não como a gente gostaria que fosse. É difícil, mas vale a pena.
Quando convidado a opinar, expressa com bondade aquilo que deduzes, buscando sempre ajudar, nunca aumentando o peso das preocupações, acusando seja a quem for ou estimulando a consciência de culpa. Não devemos estimular e ajudar. Não, é por aí, vai em frente, vai dar certo. No final, mas não, você está errado. Desse jeito você não vai chegar em lugar nenhum. Expressa com bondade aquilo que deduzes. Joana que está nos alertando. Beleza? Se não tiveres uma proposta melhor a oferecer, dize-o com sinceridade, mas faze-te solidário, mediante a um sorriso de simpatia, palavras estimulantes, espírito de companheirismo. Beleza? Ah, Douglas, mas não é fácil, tem gente que é difícil. Mas é esses que nós temos que investir mais na nossa vida, que é esses que são inimigos do passado. E vamos acertar nessa, para na próxima não voltar e passar tudo de novo. Não faças perguntas embaraçosas quando a questão te seja apresentada de forma nebulosa. O que te não foi dito poderá constranger o narrador, caso se veja convidado a detalhar situações delicadas ou perturbadoras. Então, não vai ali no fundinho e arranque a casca da ferida. Deixa. Não precisa, você não vai ganhar nada de ser assim. Estimula. Dê um up para a pessoa se sentir melhor e encorajado para vencer seus problemas. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos os nossos defeitos, que não são poucos. Só que a gente do outro, a gente quer cobrar perfeição. Eu, para exigir do outro alguma coisa, no mínimo eu tenho que estar igual. De preferência melhor. Mas a gente nunca deve cobrar. Sabe por quê? Cada um está numa fase evolutiva. O que para a gente é verdadeiro, para outras vezes não é. Acho que aquilo é certo. Por isso que nós temos que voltar muitas vezes aqui para acertar nossas arestinhas, né? Olha o que a Joana fala para nós. E isso é ouro. Ouve mais do que fale, contribuindo com amizade para atenuar o problema, facultar a visão de novos horizontes, proporcionar alegria. Procure, quando você encontrar um amigo que não esteja bem, fale alguma coisa que ajuda, que se alavanque ele. Vê uma coisa positiva aí. Nossa, como tá bonito teu cabelo. O que você fez? Ficou tão bonito. Pode estar arrepiado, feio. Ele já dá uma ajeitada, ele já dá uma melhorada na postura. Ele já se sente melhor. É isso que nós temos que fazer para os outros. Não, nossa, como você está acabado, hein? O que está acontecendo com você? Ah, se o cara já está embicado, aí que embica mesmo, né? Não devemos fazer isso aí. Nós não ganharemos nada com isso e prejudicaremos muito o nosso
irmão e amigo. Quando o tema se alongar desnecessariamente, repetitivo, sem sentido, dize ao outro que entendes o que te quer expor, mas é necessário abandonar partes das queixas, da lamentação, da reclamação, da autopiedade e das acusações. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. E não será pelo muito falar que o objetivo será alcançado. Então devemos ouvir muito e falar pouco. E isso é caridade. Tenham certeza disso aí. E aí, a Joana finaliza o texto nos fazendo uma excelente reflexão. Jesus, como psicoterapeuta excelente, ouviu com respeito para responder com segurança. Ele sempre ouvia muito e falava pouco, mas falava corretamente. E é esse exemplo que nós devemos ter. No episódio da mulher surpreendida em adultério, que quando os fariseus, cheios de pedra na mão de pessoas idosas, até crianças e adolescentes, falaram para Jesus, né? Que, mestre, ela é uma adúltera. O que nós devemos fazer? O que ele falou? Aquele que não tiver nenhum equívoco, nenhum erro, atire a primeira pedra. E ficou meio de lado, disfarçando, né? A hora que ele virou para a mulher, falou, cadê todo aquele pessoal que queria te apedrejar? Ele falou, foi saindo um por um e não sobrou ninguém. O que ele falou? Ah, bem, tá tudo certo. Não. Vá e não peques mais. E ele sempre, a afirmação dele era assim, para a pessoa não repetir o seu equívoco, o seu erro. Não era passando a mãozinha na cabeça, não. Quando ele curou várias pessoas, ele não trazia para ele o mérito da cura. O que ele falava? A tua fé te curou. E isso é verdadeiro. A gente quer que todo mundo solucione os nossos problemas, mas nós não fazemos bem a nossa parte. Não tem como. Ajuda-te, que o céu te ajudará. É assim que acontece. Mas se não fizer bem, André Luiz fala, Jesus ilumina o teu caminhar, mas quem tem que percorrê-lo és tu. Levante e siga. E a dona Val gosta, mesmo com os joelhos desconjuntados, com os pés rebentados, segue o teu caminho. Não tem desculpa. E a gente gosta de arrumar uma desculpa, hein? Somos professores de desculpa para não fazer a nossa parte.
Então, no episódio da mulher surpreendida em adultério, ele ouviu a acusação do delito que lhe imputavam para responder com sobriedade e energia a frase que se celebrizou: todo aquele que estiver sem culpa, atire-lhe a primeira pedra. Ninguém atirou. Então é isso, para a gente acusar, a gente tem que estar limpo e puro. Senão nós não temos o direito de acusar. Sempre agiu dessa forma o mestre. Ouvia em paz até mesmo as provocações, porque ele foi testado, hein? As ofensas e os doestos que lhe eram endereçados, sem deixar-se afetar. Isso que é importante. Não desequilibrar, não aumentar o tom de voz, continuar, ou silencia ou fala com a voz pausada e baixa do mesmo jeito. Apelou, perdeu. Sem deixar-se afetar, redarguindo no momento próprio com o verbo que desperta para a verdade, que ajuda e que contribui para o bem. Devemos ser sempre verdadeiros, porque sendo verdadeiro, as coisas conspiram a nosso favor. Ouve, portanto, conforme gostarias que te escutasse, caso sejas aquele que deseja expor. Ei, Joana, hein? E esse texto aí aconteceu em São Paulo, no dia 7 de junho de 1997. Então, fazeis ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo nos fizesse. Você, seguindo desta maneira, dificilmente você erra. Texto maravilhoso que faz a gente refletir. E do livro Minutos de Sabedoria também eu separei a lição 72 para a gente finalizar. Seja alegre e otimista. Quando se dirigir a seu trabalho, faça-o de coração alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local de trabalho com o coração feliz, e o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará, cada novo dia, imensas alegrias e felicidades incalculáveis. Sejamos felizes, façamos o que o nosso coração nos proporciona. A dona Valdeirês convidou para a gente fazer parte do Conselho do Idoso e a gente está dando a colaboração lá, mas nós vamos lá com alegria, querendo ajudar aquelas pessoas a ter dias melhores em suas vidas.
O que tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Porque façais aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem. E assim a gente vai contribuir para o mundo melhor. Um mundo mais alegre e feliz. Porque todos nós temos uma centelha divina dentro da gente, e isso é motivo de muito júbilo e satisfação. E essa centelha a gente tem que alimentar com bem, com amor, para que ela cresça e ilumine por onde a gente passe, porque é contagiante e a gente se sente iluminado e protegido. E a saúde se faz no físico, no espírito e no perispírito. E nós vamos finalizar com o Pai Nosso que o professor Armando gostava. Pai nosso que estais nos céus, não se esqueça da aguinha, que a espiritualidade fluidifica, que põe os remédios, põe as energias fortalecedoras para que estejamos bem, física e psiquicamente. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos céus infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado seja o teu sublime nome, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento de que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra de luta e sofrimento. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe de Deus. E perdoa, meu Senhor, os erros tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Com a proteção de Jesus, faça nossa alma crescer na proteção de Jesus, faça a luz se expandir, faça o mundo se abrir nos seus braços de amor. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a vossa real igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja, meus queridos amigos e irmãos em Jesus. Eu me despeço nesse sábado com o coração iluminado, desejando a todos um final de semana excelente e que Jesus ilumine e proteja a todos. Beijo no coração. Semana que vem estarei no aniversário da minha neta no Santa Catarina, então no sábado me ausentarei dos nossos encontros, retornando no sábado seguinte. Beijo no coração de todos. Paz e luz.